O ministro Dias Toffoli, relator do caso sigiloso do Banco Master no STF, recuou de decisão que mandava que bens apreendidos pela Polícia Federal em operação nesta quarta ficassem armazenados no Supremo, com o Toffoli. Também causaram estranheza críticas de Toffoli ao que seria, nas palavras dele, uma demora da Polícia Federal em cumprir mandatos relacionados ao escândalo Master. Reportagem de Luciana Amaral, de Brasília. A segunda fase da Operação Compliance Zero ampliou o escopo contra as suspeitas de fraudes bilionárias do caso Master. A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados e chegou a deter Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master, no aeroporto de Guarulhos antes de uma viagem internacional. Outros alvos da operação foram os executivos Nelson Tanuri, com investimentos em uma série de outras corporações, e João Carlos Mansur, ex-presidente da REAG, investigada numa operação contra o PCC no ano passado. O próprio Vorcaro, em prisão domiciliar, também teve endereços vasculhados. Dias Toffoli autorizou os mandados contra Vorcaro depois de um pedido de reconsideração da PF, que havia recebido uma negativa anterior do ministro. O magistrado ainda determinou o sequestro e o bloqueio de bens que superam 5,7 bilhões de reais de todos os alvos da operação, incluindo carros, relógios de luxo e dinheiro vivo. A operação desta quarta também chamou a atenção por posturas de Toffoli. De início, o ministro determinou que os bens apreendidos ficassem lacrados na sede do STF, ou seja, que não seguissem para a perícia imediata da Polícia Federal. O armazenamento no Supremo gerou preocupação entre investigadores, que temiam acessos remotos a aparelhos e perda de informações com a possível demora da análise. No início da noite, após a polêmica, Toffoli decidiu que é a PGR quem deve guardar e analisar os materiais apreendidos. Outro ponto de atrito foram as críticas diretas de Toffoli à Polícia Federal. O ministro se queixou da falta de empenho da corporação e da inobservância expressa e deliberada de decisão tomada por ele. Toffoli ainda colocou na conta da PF eventuais prejuízos à investigação. Isso porque a operação foi autorizada pelo ministro na última segunda-feira para acontecer na terça. A PF argumentou que a operação aconteceu nesta quarta, fora do prazo, por questões operacionais, mas que não houve a intenção de descumprir a decisão. Em meio às pressões institucionais, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, decidiu visitar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A medida é vista como um gesto de apoio à PF pelo BC, este ainda na mira do Tribunal de Contas da União pela liquidação extrajudicial do Master. Até o momento, o TCU não acionou a AGU para acesso a dados sigilosos na inspeção, como quer o MP de Contas. No Congresso, entusiastas de uma CPMI do caso Master veem a nova fase da Compliance Zero como capaz de fazer a comissão ganhar força. Ainda assim, há um sentimento de que uma CPMI pode atingir vários grupos políticos, o que seria prejudicial ainda mais num ano eleitoral. Até por isso, o Centrão não move um dedo para a iniciativa. Gustavo, qual é o tamanho da bagunça? Grande. E pode ser, William, o início de uma nova fase na história da nova República. Nós não podemos diminuir o tamanho desse problema. Inclusive, se lá atrás houve marcos históricos como a Operação Lava Jato em Curitiba e antes como a Ação Penal 470 do Mensalão, a depender do que aparecer depois disso tudo, nós poderemos ter até, William, um efeito dominó, em que se derrubando a primeira peça, pode-se derrubar uma série de outras peças. Não à toa está tudo sob sigilo máximo, guardado, trancado a 7 chaves em sigilo máximo. E acho que houve, talvez, uma série de pecados, a se iniciar pela questão da competência, William, porque você se recorda que, lá no começo, quando o Banco Central do Brasil, banco de cátedra do Sistema Financeiro Nacional, autarquia maior do controle do sistema financeiro, noticiou à Polícia Federal em torno da necessidade de investigações e a polícia começou a investigar e remeteu a matéria ao Ministério Público
que logo, logo se manifestou perante a Vara Federal de Primeira Instância, ora, ali o juiz federal de primeira instância emitiu os primeiros atos de controle no campo das medidas cautelares penais, como emissão de ordens de busca e apreensão. E logo depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por haver o envolvimento de um deputado federal com um contrato celebrado com o Banco Master, que por questões de prerrogativa de foro, a matéria deveria ficar sob controle do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não temos ação penal ainda não há ação penal, tudo está no campo das investigações. E se revelou que esse contrato celebrado entre o deputado federal e o Banco Master não estava no cerne do problema relacionado ao objeto das investigações da Polícia Federal e que isso poderia, então, determinar a competência, sim, da Justiça Federal de primeira instância, não do Supremo Tribunal. A partir daí, William, uma série de dissidências dentro da comunidade jurídica nacional, tentando interpretar os fatos, tentando entender o que está acontecendo, e novos problemas surgiram, novas desconfianças sobre altas autoridades, isso não é bom, e agora essa tensão entre Poder Judiciário e Polícia Federal. É um terreno pantanoso que merece acompanhamento diário e o máximo de transparência pública, para que toda a cidadania brasileira possa fazer o seu julgamento em torno do que está acontecendo, William. Como é que está esse terreno pantanoso em Brasília, Daniel? William, a gente já discutiu aqui outras vezes, inclusive com o professor Gustavo Sampaio, o Toffoli perdeu completamente a credibilidade para ficar nesse caso. E a gente precisa começar pontuando. É o momento dele pedir a suspeição e de dizer, olha, a melhor coisa que ele tem para fazer é se afastar do caso, porque, olha, com tudo que aconteceu, viagem no jatinho para assistir final da Libertadores com o advogado do Banco Master, tentativa de acariação, de se transformar o Supremo numa delegacia de polícia no meio do recesso do Judiciário. E com as trapalhadas de hoje, para bem da credibilidade da investigação, isso é o melhor que há que se fazer. William, eu estava me dando ao trabalho de pesquisar do ponto de vista da tecnologia. Basta procurar em sites especializados de tecnologia para ver a lambança que foi feita e continua sendo feita na busca e apreensão de hoje. Primeiro, é importante destacar o seguinte. Desde 2024, os sistemas Apple e depois 2025 o sistema Android da Google tem uma trava que se chama Before First Unlock. Se você deixa um celular mais de 72 horas sem extrair os dados, esses dados se perdem. Isso é uma trava de segurança dos sistemas. Então, se esses celulares iam ficar armazenados no Supremo Tribunal, o Supremo não ia conseguir acessar rigorosamente nada. A partir do momento que eles também não vão para a PF, Toffoli se corrige e passa para a PGR, ele dá um tempo adicional valioso para que os investigados consigam alterar dados guardados na nuvem. Então, isso do ponto de vista da investigação é uma falha tremenda que por si só compromete todos os desdobramentos daqui em diante. Caio, você escreveu um texto para o portal da CNN, para quem não leu, o resumo é o seguinte, tem uma frase tua lá contundente dizendo não se iludam com a aparente força, direção, rigidez dessa operação hoje, essa da qual foi tão noticiada, não preciso resumir tudo. A frente para salvar o Vorcaro continua de pé. Você podia elaborar um pouco o que você trouxe? Bom, vamos lá, William. Se nós acordamos hoje com uma suposta aparência, possibilidade, crença talvez, ou torcida, de que o Toffoli estava com essa operação limpando a barra dele, pelo conjunto da obra, de tudo que ele fez, o Daniel citou, desde que ele puxou essa relatoria e a investigação toda para o Supremo, no decorrer do dia a gente viu que era exatamente o contrário. Tudo que aconteceu hoje, a operação da Polícia Federal e as ordens, os despachos do Toffoli hoje, elas são, na verdade, uma sequência de tudo que ele vem fazendo nesse caso. Não era um turning point, era, na verdade, uma continuidade. Por quê? Porque ele, primeiro que ele dá um esporro, né, uma bronca na Polícia Federal completamente descabida, né, você não organiza uma operação desse porte... Ele acusa ela de corpo mole, em boa Exatamente, e se você não organiza uma operação dessa da noite para o dia. Segundo,
a decisão esdrúxula de levar tudo lá para o gabinete dele, não faz o menor sentido. Depois vê que fez bobagem, e a pressão aumenta, a crítica aumenta, ele recua, né? E aí determina que é pela PGR abrindo espaço para que a nuvem fosse feita. Ou seja, a gente acordou até achando que ele, poxa, agora ele vai limpar tudo que ele fez. Não, foi uma sequência. E para além disso, é importante a gente observar os movimentos do Tribunal de Contas, eu coloco isso no texto. Aquela reunião do Galípolo com o Vital na segunda-feira, um acordo... Vital, né, presidente do TCU. Do Vital do Rego Filho, presidente do TCU, com o Galípolo, presidente do Banco Central, em 48 horas, na prática, ela se desfez. Qual que é? O Jonathan de Jesus, hoje, o relator, ele diz em on the records, né, ele vocaliza isso, de que não entende por que o Banco Central não vendeu o Master para o Banco Victor. Já há informações circulando dos nossos colegas jornalistas de que o TCU pode levar ou sugerir uma liquidação ordinária e não extraordinária que o Banco Central fez. E aquela ideia de não compartilhamento de dados sigilosos, o TCU off the records também vem falando que não tem nada a ver, que não houve acordo nenhum nesse sentido. Ou seja, a frente para salvar o Master continua firme e forte e a operação de hoje, surpreendentemente, faz parte dessa frente. Terreno pantanoso, disse nosso convidado, o professor Gustavo Sampaio. Thaís. William, você que brinca que eu sou a musa da institucionalidade, né? Não brinco, não, acho isso sério mesmo. Vamos pensar aqui no seguinte, né? Nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte. Quem que está acima dele, né? Ninguém. Então, assim, nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte que toma essa decisão e passa horas a gente entende que é esse roteiro que o Caio descreve aqui. E daí logo depois ele toma outra reforçando, logo depois ele desfaz a dele. Então, hoje nós tivemos uma aula sobre insegurança jurídica no Brasil. Você não precisa pensar, ficar com medo que é o fiscal da prefeitura que vai atrapalhar a obra da sua casa. Nós estamos falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, que se virou, eu acho, assim, tenho algum tempo de vida já, eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal agir contra o Banco Central e a Polícia Federal ao mesmo tempo. Isso é inédito na história. Não é à toa que o Gabriel Galípolo atravessou a Asa Sul de Brasília para ir à sede da Polícia Federal para fazer foto, postar nas redes sociais e tal, o encontro com o diretor da Polícia Federal. Então, no quesito institucionalidade, são os que têm a prerrogativa de fazer a liquidação, de capturar as fraudes que foram cometidas pelo Banco Master. E, do outro lado, os que têm a prerrogativa de investigar isso tudo por lei, eles é que são a ponta fraca desse processo. Gustavo, você se referiu na sua intervenção até aqui hoje, nessa edição do WW, às fissuras, aos rachas dentro da comunidade jurídica em relação a... Você traçou a linha do tempo. Como é que isso vai parar no Supremo, o que o Supremo vai fazendo, que é onde a Thaís agora encerrou nesse momento aqui o que ela tinha a dizer a respeito do papel do Supremo. Mas qual é o tamanho já existente de uma brecha que os excelentes profissionais contratados, aliás, pela defesa do Vorcaro já encontram? William, eu acho que o fundamental em tempos de crise é que se respeite a divisão de tarefas entre as instituições. O sistema de justiça criminal é constituído por uma frente de polícia de investigação, chamada Polícia Judiciária, que no caso da União é a Polícia Federal, que pertence ao Poder Executivo. Mas quem recebe todo esse material para formar o convencimento e formular a acusação ou não é o Ministério Público, que é órgão autônomo na ordem constitucional, não pertence nem ao Poder Executivo, nem ao Judiciário. E a terceira fase do sistema de justiça criminal é o Poder Judiciário, que processa e julga. Então, note, na medida em que, e ainda bem que houve aqui um recuo da parte do ministro Toffoli, na medida em que certos elementos determinam uma desarrumação no modelo de distribuição de atribuições e competências dentro do sistema de justiça criminal, como, por exemplo, o Supremo determinar a contenção consigo de
todo o arsenal probatório, de toda a produção de prova, trancando-o com chave tetravolta e dizendo ninguém tem acesso. Tudo isso pode gerar uma atmosfera de desconfiança e crise sobre a autoridade judiciária, porque a autoridade judiciária é uma autoridade para processar e julgar, nunca para controlar investigações. O que ela pode fazer, em alguns casos, é determinar providências investigativas e, noutros tantos, apreciar medidas cautelares penais, que são de reserva do Poder Judiciário, como autorizar buscas e apreensões, prisões temporárias, prisões preventivas, mas nunca fazer o papel do investigador. Então, eu estimo que efetivamente seja daqui em diante respeitado todo esse regime de divisão de atribuições e competências que é próprio do sistema acusatório no Estado Constitucional de Direito, senão o que pode acontecer? Arguições de nulidade. E aí a defesa lá na frente pode encontrar certas nulidades para arguí-las perante o próprio Poder Judiciário. Então, se houve maus passos dados até aqui, William, que as coisas se reagrupem, se rearrumem, se reposicionem, para que o devido processo legal seja fielmente obedecido. A quem compete investigar neste caso? A Polícia Federal. Deixemos a Polícia Federal, que tem dado um bom exemplo no país nos últimos tempos, que ela faça seu trabalho investigativo. Deixemos que o Ministério Público se convença e forme o seu juízo, se for o caso, um juízo acusatório. E deixemos, aí sim, que o Poder Judiciário, dentro da ordem constitucional competente, processe e julgue quem dever processar e julgar, condenando ou absolvendo. É só assim que nós evitaremos nulidades que poderão ser arguídas, e nulidades essas, a história recente da República tem mostrado, William, nulidades que às vezes lá na frente comprometem todo o esforço investigativo feito lá atrás no sentido de se apurar a prática de certos crimes. Eu termino aqui reiterando o que disse no começo. A depender do que aparecer, William, esse momento, esse caso do Banco Master, pode ser uma nova fase da história da nova República no Brasil. Nós sabemos que você tem outros compromissos, Gustavo, por isso, tanto, vou me despedir de você nesse momento. O professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, obrigado pela presença aqui no WW, boa noite. Boa noite, William, satisfação sempre grande conversar com vocês, bom trabalho a todos, bom jornal. Daniel, o Gustavo nos deixa com a clara impressão, o Daniel está conosco ainda no telão? Acho que ele está lá, boa Daniel, está conosco. Daniel, o Gustavo acabou de sugerir, na verdade, uma ampliação da questão institucional e não uma freada de arrumação, como o Caio estava dizendo no texto dele hoje. Não pensem que isso foi uma freada de arrumação, não, ao contrário. Nós estamos vendo o desenrolar de uma crise na qual, como estava falando a Thaís, o presidente do Banco Central se vê na condição de ter que dar apoio moral para o diretor da Polícia Federal? William, a gente está ressaltando aqui um aspecto institucional, mas eu acho que era importante a gente pegar aqui um ponto da fala do professor Gustavo Sampaio, que é sobre a sensação de impunidade e o risco que a gente está vendo no caso Master, mas a gente pode citar outros casos que estão acontecendo neste momento, INSS, o caso da Refit, refinaria em Manguinhos, que é a maior devedora contumaz do Brasil. E o que existe neste momento, estou falando neste momento, assim, ao longo dos últimos meses e pouquíssimos anos em Brasília, é uma sensação, é óbvio que isso é muito intangível, não existe um indicador para a gente trazer de que há um clima de corrupção de volta. Isso esteve muito presente ali no pré-Lava Jato, veio a Lava Jato e a gente viveu momentos de overcompliance no Brasil, em que se um lobista tentando fazer a defesa de interesses empresariais ou setoriais, e digamos de forma absolutamente legítima, fosse entrar num elevador e esbarrasse com um deputado ou uma ministra, ele tinha que reportar até esse tipo de coisa para os compliances, porque isso já era desconfiança de que era crime. A gente não precisa chegar a esse overcompliance. Agora, com o desmonte da Lava Jato,
com a nulidade de uma série de processos, com descondenações, o que a gente está vivendo é um clima de corrupção à solta. Se esses processos todos que eu mencionei, Banco Master, INSS, Refit, ficarem, em vez de terem um processo de punição, de uma investigação rigorosa, tiverem falhas processuais graves, tiverem nulidades processuais e deixarem-se essa sensação de impunidade, isso vai ser assim, um legado terrível que só vai reforçar essa sensação de corrupção dominante em Brasília agora. Agora, há um processo em curso de consequências potencialmente gravíssimas, que está traduzido, por exemplo, nesse inquérito sigiloso, aberto instantes atrás pelo ministro Alexandre de Moraes, para apurar se foi Receita e COAF que vazaram dados de ministro do STF, ou seja, dele e do Toffoli. Sim. Dele pelo contrato confirmado entre o escritório de advocacia que pertence à mulher dele e o Banco Master, que teria chegado a 130 milhões de reais, quase 4 milhões de reais por mês, não é isso? Isso, 3,6. Para serviços não bem esclarecidos, ou talvez alguns deles ainda não houve oportunidade de serem efetivados. E do Toffoli em relação à propriedade de integrantes da família dele de um resort na represa Chavantes, na fronteira entre São Paulo e Paraná, de onde ele conduziu aquela careação por telefone. Ele estava no resort da família Tayaya. Estamos até fazendo marketing aí, o pessoal todo vai procurar o que é Tayaya. De lá que o Toffoli estava no telefone, lá que o Toffoli estava no telefone acompanhando aquela esdrúxula careação. Agora, vão investigar a Polícia Federal, a Receita Federal? Porque quem tem acesso aos dados do COAF é a Polícia Federal. William, o nosso histórico de 15 anos para cá, o Daniel fala da Lava Jato, mas a gente, antes da Lava Jato, teve a Castelo de Areia, que era, acho que a primeira grande operação para apurar crimes financeiros. Desmontada por erro Camargo da Correia, a justificativa ali era uma investigação não podia ser iniciada por uma denúncia anônima. Aí depois veio a Lava Jato, foi desmontada também, a história mais recente, a gente sabe tudo o que aconteceu. E agora a gente está vendo, é o mesmo script. Eu não vejo o Banco Central e a Polícia Federal juntos com força para enfrentar o sistema todo. Por isso que eu sou pessimista particularmente e acho que tudo que está sendo feito pelo Toffoli e pelo TCU e pelo Congresso também é para achar uma página amarela, uma assinatura errada, alguma coisa fora da linha ali, um papelzinho para tirar e cancelar tudo e anular tudo. Por quê? Porque o nosso histórico é esse. A Castelo de Areia foi assim, pega ali uma nulidade. E a equipe é boa, os caras são bons, os advogados são excelentes, dos melhores do Brasil, aqui de São Paulo, enfim. Então pegaram um negocinho ali da Lava Jato, cancela e anula tudo. E agora é isso que está em curso. A inspeção do TCU em dados mas agora há uma investigação contra quem vazou, teria vazado, para a reportagem da Malu Gaspar, se não me engano, esses dados sobre os ministros. Sim, mas isso só reforça essa linha. Isso só reforça. Se houve um vazamento ilegal ou alguma coisa assim, ou que possa ter uma aparência ilegal. E outra, se nos últimos anos o país teve, enfim, de alguma maneira, ou parte do país, o Alexandre de Moraes... Então, Caio, mas o ponto que eu estou chamando a atenção é o seguinte. Há uma coisa que é a fraude do Master. Sim. A outra, para onde essa fraude já nos levou, que é a cisânia entre as instituições. Sim. Qual é a desconfiança, como a gente tem abordado aqui no WW? Que instituições de Estado tenham sido usadas para proteger interesses privados fraudulentos, certo? Agora elas estão se chocando entre si. Na verdade, se a gente olhar dessa perspectiva, nós estamos vendo aquelas ondas provocadas por uma explosão, pegando áreas que a gente não suspeitava, Thaís. William, eu fui recuperar aqui, hoje saiu uma pesquisa da Genial Quest sobre intenções de voto, mas como sempre eles fazem várias perguntas, né? Inclusive sobre economia, enfim. Mas tem uma lá que é, qual é a sua maior preocupação sobre o Brasil? A violência segue no topo, mas ela perdeu espaço para a corrupção. Então,
a corrupção volta a ocupar um espaço na preocupação dos brasileiros. Porque o que a gente está contando aqui todos os dias, e hoje... teve lá atrás, antes da vitória do Bolsonaro em 2018. Exato, exatamente, que foi o Daniel acabou de lembrar aqui. Então, a corrupção volta porque o que a gente está fazendo todo dia na cobertura do Banco Master, e hoje é um dia marcante, porque nós estamos falando, vou repetir, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é o alimento para essa percepção. Daniel, resumo do que você disse, o William sempre gosta de dar manchete para as coisas que a gente fala. A minha manchete é, no Brasil, o crime compensa. O Joesley Batista, envolvido na Lava Jato, foi preso, pagou propina, virou representante do Brasil na Venezuela. Articulador, né? É atendido pelo presidente dos Estados Unidos e fala meio em nome dos negócios dele, é óbvio, mas... E aí fica fazendo o relatório para o governo brasileiro. Então, as coisas todas se inverteram. E o Brasil querendo fazer discussão de investimento de longo prazo, fazer discussão para ser hub de data center, fazer discussão para fazer transição energética. Então, deixa no tempo que a gente tem ainda para esse segmento, Thaís, ver o que os repórteres políticos trazem desse ponto que você acabou de levantar. O impacto eleitoral desse escândalo, Daniel, de que maneira você o avaliaria nesta etapa ainda? Atinge absolutamente todos os polos do espectro político. A gente está falando muito do Centrão, mas afeta o governo, obviamente, afeta a direita também. Basta lembrar o seguinte, 2 fatores. O Centrão a gente não precisa nem falar. A gente falou muito nos últimos dias aqui como o Centrão se envolveu em tentativas de proteger o Master e de enfraquecer o Banco Central, inclusive no Congresso Nacional. Para a gente falar da esquerda, Caio pode nos trazer, porque ele também trouxe informações relevantes de Augusto Lima, que é uma figura muito ligada ao PT da Bahia e que também está muito ligado a isso tudo. E se a gente quiser olhar para o segmento da direita, Fabiano Zettel, o genro de Daniel Vorcaro, maior contribuinte individual, maior doador eleitoral nas campanhas de Jair Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas em 2022. Desculpa, não, você ia colocar que essa... Desculpa, é só questão de tempo, não queria te interromper, mas você conclui. Né? Sim, essa eleição, 2026, ela tem esse escândalo, que pode ser muito influenciado por ela, e você tem escândalo das emendas, e tem escândalo do INSS, que o filho do presidente aí está envolvido, se não está. Então, acho que são esses 3 escândalos, e talvez essa eleição de 2026 caminhe para ser uma eleição para a gente analisar como que esses 3 escândalos, não só o do Master, e como que o processo eleitoral vai ser afetado pelo desenrolar dessas 3 esferas aí. INSS, a briga das emendas parlamentares e Master. Desculpa, viu, Caio? Não, imagina. Posso fazer uma última frase final? Eu não posso jamais dizer não para mim, né? O problema é que a gente vai terminar sem opção, né? Porque no Brasil a terceira via não nasce.